Graças a Deus por esta riquíssima oportunidade que temos de estarmos na presença do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Enquanto você acha aí, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, eu e minha esposa, estarmos aqui nesta noite, a convite na liderança do coral El Shammah, o qual eu parabenizo por mais um ano, vocês estão aí, glória a Deus por isso, louvar a Deus pela vida do Bruno, que está na liderança deste trabalho, e obviamente com a autorização, com a chancela do vosso pastor, meu amigo, pastor Marcos, que nos permitiu estar aqui. Muito obrigado, companheiro, por confiar o púlpito. Eu sei que não é fácil, confiar o púlpito. E eu costumo dizer, que as pernas, elas tremem, Esse lugar é um lugar diferente, mas o púlpito não é um lugar comum, Não é fácil. E para mim tem um ingrediente a mais, Porque durante 2 anos, 5 meses e 6 dias, nós estivemos por aqui, pregando, ensinando, cooperando, aprendendo também. E é sempre difícil você pregar por onde passou, porque é difícil ter alguma coisa que você vai falar que o povo já não tem ouvido sair da sua boca. Mas tem uma coisa, eu fiz o seguinte: Senhor, eu vou pregar na Esmeraldina hoje, nós vamos combinar o seguinte, eu vou fazer igual João Batista, eu só vou ser a voz e o Senhor faz o que tem que fazer. Então o combinado foi esse, para sair tudo que seja dele, não de mim aqui, que tudo seja para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque tudo é dele, tudo é para ele, não é? E nós louvamos a Deus por isso, glória a Deus. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu vou levantar a Bíblia aqui, irmãos, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco cegueta, Então hoje eu vou sofrer um pouquinho aqui, mas tá bom. Glória a Deus. Diz assim Joel 2:28: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu quero te convidar também para essa leitura que é importante, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Nós falamos em Joel 2:28 de uma promessa, de uma profecia. E o capítulo 2 de Atos diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, em outra tradução, reunidos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E aqui é a parte que eu gosto, porque o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, ele não tem filho preferido. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Meus amados, eu quero dizer a vocês que trata-se de uma temática bastante
interessante, de uma temática bastante importante, né? Cheios do Espírito Santo para. Eu achei interessante este tema, e vocês estão de parabéns porque eu não tenho um versículo bíblico, porque se é temático, logo não tem o versículo, né? Se tivesse versículo seria textual. Mas eu achei maravilhoso isso, cheios do Espírito Santo para. É muito comum nós ouvirmos, na atualidade, pessoas dizerem que já não há mais batismo no Espírito Santo, que já não há mais mover especial do Espírito Santo. E isso se dá por conta de que algumas manifestações que se via com frequência na igreja, e hoje não mais com tanta frequência, e eu digo não mais com tanta frequência porque eu louvo a Deus porque nós assembleianos não somos cessacionistas. Ao contrário de algumas denominações, nós acreditamos que a manifestação do Espírito Santo continua atual. Nós acreditamos que o Espírito Santo continua assim, agindo e atuando plenamente no meio do teu povo. Portanto, nós somos pentecostais. Por quê? Não porque pulamos, porque gritamos, mas porque acreditamos que aquilo que aconteceu em Pentecostes continua acontecendo. Né? E que Pentecostes simplesmente foi uma estratégia de Deus para que acontecesse o que aconteceu naquele dia. Mas trata-se também de um tema, além de ser muito importante, é um tema bastante teológico, não é? Porque trata-se de uma ramificação da teologia sistemática, a doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu tenho como uma das doutrinas de maior dificuldade na teologia sistemática, juntamente com teontologia, que é a doutrina de Deus. Porque quando nós falamos de Espírito Santo, nós falamos da suspensão das leis naturais para a operação do sobrenatural. E logo, quando nós falamos da suspensão das leis naturais e operação do sobrenatural, nós falamos da ilógica de Deus ante a lógica dos homens. Nós falamos da loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Nós falamos de ações da parte de Deus que muitas vezes não são compreendidas por parte do ser humano, mas que ocorrem. Por quê? Porque Ele é Deus. Amém. Eu acho interessante para nós discorrermos acerca desta temática. Nós sabemos que a primeira coisa que nós precisamos entender, qual é o lugar que o Espírito Santo ocupa. Nós, para entendermos isso, primeiramente, nós não somos unitaristas. O que significa isso? Significa que nós não acreditamos num único Deus, desprezando a divindade do Filho e a ação do Espírito Santo. Nós não somos unicistas. Nós não acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, que Ele troca de máscara à medida que é conveniente para Ele. Nós não somos unicistas, nós não acreditamos nisso. Mas nós acreditamos na doutrina da Trindade. E quando nós falamos na doutrina da Trindade, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio criou Elohim, no princípio criou Deus, o nome do Deus Criador, Elohim. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa interessante, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava. Eu acho lindo isso. O Espírito Santo pairava sobre as águas, tal qual algo que estava pronto na palavra daquele que é soberano, para que aquilo tomasse forma, para que aquilo aparecesse.
Logo eu entendo que o Espírito Santo ele estava lá na obra de criação, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. E eu acho maravilhoso, porque Deus ele cria todas as coisas no ato soberano dele. E ao som da palavra haja, ou seja, haja, ao som da palavra, o Filho estava lá, porque sem o Filho, nada do que foi feito se fez. Mas o Espírito Santo estava lá, colocando ordem em todas as coisas. Aleluia. Colocando cada coisa no seu devido lugar. Dia a dia, noite a noite, água a água, salgada, doce, firmamento, tudo organizado de uma forma tremenda que nem o maior dos arquitetos debaixo do sol que a gente conhece seria capaz de fazer isso. Mas por que isso é possível para o Espírito Santo? Quando nós entendemos a doutrina da Trindade, nós entendemos que a revelação de Deus ela se dá de duas formas. Ela se dá de uma forma que é natural, ou seja, quando eu olho para a natureza, eu vejo Deus em todas as coisas. Nós não somos panteístas como o povo da Índia, tudo, né? Que Deus é tudo e tudo é Deus. Eu não adoro barato, eu não adoro vaca, eu não adoro, não é cadeira, eu não adoro inseto, mas eu tenho plena certeza que Deus criou todas as coisas. Eu tenho toda a certeza que sem a presença do Filho, nada do que foi feito se fez. E eu tenho a plena certeza de que o Espírito Santo participa ativamente da criação. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ou seja, dois aspectos que definem o Espírito Santo. O primeiro, ele é divino. Por que ele é divino? Vamos lá, quando eu falo de Deus e quando eu vejo Deus falando com Moisés, ele fala: Moisés, não se preocupa, vai lá falar com o faraó, e quando você for lá, diga que o eu sou, ou seja, o Adonai, as letras do tetragrama, o Yahvé, o Deus Yah, fala para ele que o eu sou te enviou. Por quê? Porque Deus é ingênito. O que significa? Não gerado, não criado, não feito por mão de alguém. Ele simplesmente é. Por isso que teologicamente nós falamos, Deus não existe. Por quê? Tudo que existe é o que foi feito. Deus ele é. E quando é? Ele é. Ele simplesmente é. Porque ele é. E é interessante que o Filho, ele é o quê? Unigênito. Por que o Filho é unigênito? Porque unigênito, diferente do Pai que é ingênito, não gerado, unigênito significa monogenes, ou seja, aquele que é da mesma essência, da mesma substância, do mesmo gene, ou seja, que é assim como o Pai, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, absoluto, soberano, inerrante, imutável, infalível. Ele é todas essas coisas, ele possui todas essas qualidades, porque ele é Deus. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, procedente. E procedente do quê? Porque ele tem uma obra a fazer, ele tem algo a fazer, ou seja, entre essas três pessoas não existe hierarquia, trazendo um como maior que o outro, mas a diferença é de grau, primeira, segunda e terceira pessoa. Assim eu posso dizer que o Pai, não é? O Pai é aquele que é ingênito, é aquele que faz todas as coisas. O Filho unigênito que nos redime, o Espírito Santo procedente que nos santifica. Olha que coisa interessante. Logo, quando eu olho para a manifestação do Espírito Santo, eu entendo que o Espírito Santo ele está presente em toda a história, que o Espírito Santo está presente em todo o curso da história. E olhando para isso, nós temos que entender que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental no decorrer da história. No Antigo Testamento, como que o Espírito Santo agia? O Espírito Santo agia no Antigo Testamento por medida. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo ele agia na vida de pessoas que Deus escolhia
para uma obra específica. Foi assim com os patriarcas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, que é o Deus que ele chama, ou seja, o Deus de Abraão, aquele que faz promessa, aquele que é responsável por quem faz promessa e responsável por quem chama, o Deus de Isaac, o Deus que cumpre o que prometeu, e o Deus de Abraão, o Deus que renova a aliança, que muda o nome, que garante a perspectiva de tudo aquilo que foi prometido e de que foi falado. Olha que coisa interessante, esse Deus é um Deus maravilhoso. O Espírito Santo, ele é Deus também. Por que o Espírito Santo, ele é Deus? O Espírito Santo, ele é Deus, porque segundo Paulo explica à igreja de Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, da primeira carta, dizendo que o Espírito Santo é aquele que conhece as profundezas de Deus. E só conhece as profundezas de Deus quem é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Olha que coisa interessante. Então, olhando para a Trindade e olhando para o Espírito Santo, nós temos que entender a obra que o Espírito Santo faz. Ou seja, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela se dá por medida. O que significa isso, pastor? Significa que quando Moisés estava na sarça, quem estava lá? Espírito Santo. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, quem estava lá? Espírito Santo. Quando teve coluna de fogo e nuvem de glória, quem estava lá? Espírito Santo. Quando a serpente foi levantada no deserto, quem estava lá? Espírito Santo. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, quem estava lá? O Espírito Santo. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, quem estava lá perto na fenda da penha? Espírito Santo. Quando Moisés morre e o Senhor fala para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué, quem estava lá na travessia do Jordão? O Espírito Santo. Quem colocou este povo na terra prometida e quem estava lá? O Espírito Santo. Olha que interessante, quem que estava lá quando foi levantado juízes em Israel? O Espírito Santo. Quem estava lá quando começa a monarquia na história de Israel, com o primeiro rei, o segundo rei, quem estava lá? O Espírito Santo. Olha que interessante, quem estava lá quando Isaías teve a visão do alto e sublime trono, quando ele viu que os serafins estavam lá e dois com duas asas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas, eles estavam ali cobrindo o peito, com quem estava lá? O Espírito Santo. Quando Isaías vê aquela visão maravilhosa, quem enche ele de uma forma poderosa? Espírito Santo, para dizer: Kodesh, 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 Yahat Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O Espírito Santo está presente em toda a história. Mas o texto que nós lemos, e nós vamos acelerar para não tomar tempo e não ser cansativo a você. No texto do profeta Joel, no capítulo de número 2, nós vemos que Judá está passando por uma calamidade muito séria, muito severa. E que aquela terra havia sofrido um ataque terrível por gafanhotos. E aquilo devastou a lavoura. E em meio a esta calamidade, Deus usa o profeta Joel para dizer que um dia o Senhor estaria restaurando aquela lavoura, que o Senhor estaria garantindo aquela colheita. Mas mais do que isso, que o Senhor estaria restaurando Israel no futuro distante. Mas uma coisa em especial ele estava dizendo: hoje o que vocês têm por medida, vai chegar um dia que vai ter em plenitude. Hoje o que vocês vê por medida, um dia vai ser derramado. Hoje o que você vê por intermédio de algumas pessoas, muitos serão impactados e receberão esta promessa. Glória a Deus, aleluia. E é interessante que, vindo a plenitude dos tempos, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia nos dias de Herodes, nós vemos ali algo maravilhoso acontecendo. Jesus, ele vem
exatamente para fazer algo tremendo na vida da humanidade, que é a obra de salvação. E durante o teu ministério terreno, é interessante que Jesus, com 12 anos de idade, ele se vê na sinagoga, ele se vê nas escrituras pela primeira vez com 12 anos, quando o rolo de Isaías desce, ali ele se vê pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos mansos, contritos, libertar a prisão dos presos, cativos. É tremendo. O Senhor Jesus se vê com 12 anos ali, e depois nós temos ali um hiato ali de 18 anos, que a gente não sabe o que aconteceu, a Bíblia não fala, tudo que tem especulação, mas aí acontece algo maravilhoso. João Batista está lá, pregando, cumprindo o teu ministério e batizando as águas do Jordão. Mas tem um dia, não sei se de manhã, não sei se à tarde, mas alguém entrou no Jordão, e aquele alguém era diferente. Quando ele pisa as águas do Jordão, eu fico imaginando João Batista, alguma coisa aconteceu de diferente ali, que quando João Batista olha, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é maravilhoso que quando ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis que vem uma voz do céu tremenda e fala: este é meu filho amado, de quem me compraz, ou seja, de quem tenho prazer. Ali está o Pai soberano, o Filho, que é o quê? E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo tabernaculou, cumprimento da profecia de Isaías 7,14, que diz que de uma arma, de uma bitulá, de uma virgem, de uma donzela virá um, e o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Cumprimento de Êxodo 26 e 27, porque assim como houve o tabernáculo no meio das 12 tribos, agora ele veio como um tabernáculo presente, não feito por mãos de homens, mas ele veio para habitar no meio. E quem seria ele? Isaías capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer que o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado estava sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele estava ali, e de repente a voz do Pai, o Filho está lá, mas faltava alguém para que a obra fosse completa e a Trindade estivesse completa. Porque não há ministério sem o Espírito Santo, porque ninguém canta sem o Espírito Santo, ninguém louva sem o Espírito Santo, ninguém rege sem o Espírito Santo, ninguém prega sem o Espírito Santo, ninguém cura sem o Espírito Santo, ninguém faz nada sem o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E aí nós vamos entender o que Paulo fala aos Filipenses: e mesmo sendo Deus, não usurpou ser como a Deus, pois esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, a verdadeira doutrina da quinose ali, que fala da auto-humilhação e esvaziamento de Cristo, que alguém vai dizer: ele perdeu os atributos, o Espírito Santo veio, uma malinha. Não, em nenhum momento ele perde os atributos dele, mas ele vai abrir mão de usá-los, porque o ministério de Jesus, para que nós tivéssemos como exemplo, foi bancado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Que coisa linda. E Jesus, ele, durante todo o ministério terreno dele, curando, libertando, agindo. Isso é testificado no livro de Atos dos Apóstolos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte. Que coisa tremenda. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E agora a plenitude estava ali. Era importante que isso acontecia. Mas Jesus, durante o tempo todo, o papel principal dele, além de curar, fazer todas as coisas, milagres, ensinar, um papel importante Jesus teve. Ele reúne os seus discípulos e ele vai passando, comissionando os seus discípulos, pescador, enfim, todo tipo de gente. 12. E a esses 12 ele ensinou, ele discipulou. Que discipulado? Prático.
Imagine vocês tendo discipulado com Jesus. O que aqueles 12 não viram? O que eles não passaram? Não é? Você imagina a alegria daqueles 12. A menina morreu, entra na casa da menina e ele fala em aramaico: Talita cumi, levanta. O servo do centurião, basta que tu diga uma só palavra. Minha serva será que eu não sou digno que sente na minha casa. Que coisa maravilhosa. Eles viram coisas tremendas acontecendo. Eles viram ele dentro do barco dormindo, se desesperaram. Mas quando veio a tempestade, veio o vento, veio a adversidade, ele disse: cala-te vento, para a tempestade, acalma-te mar. Quem é este que até o vento e o mar te obedecem? E quando ele não está no mar, quando ele não está no barco, e o barco acontece a mesma coisa, alguém vai pensar: aquele dia ele estava, hoje ele não está, estamos perdidos. Mas ele aparece no meio do mar, andando. Aleluia! Porque quem na concha da tua mão mediu a intensidade dos mares. A terra é só um estrado para os teus pés. A quem pediu conselho, Senhor? O Espírito Santo bancando o ministério terreno de Jesus o tempo todo. Mas uma coisa foi muito importante na história. Um dia, numa fala que parecia coloquial e despretensiosa, Jesus conversando com os seus discípulos, e diz a Bíblia que Mateus capítulo 16, versículo 13 diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Rapidamente eles responderam. Eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus olhou para ele e disse: ok, mas enquanto a vós, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta muda, porque essa pergunta é importante de ser respondida. Como é que você vai servir alguém, seguir alguém que você não conhece? Como é que você vai ter contato com alguém que você não tem intimidade? Como é que você vai falar em nome de alguém que você não sabe o poder que tem? Porque Jesus sabia o que ele estava falando. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o que estava perguntando. Sabe por quê? Para que nós não fôssemos tal qual uma folha de cheque sem fundo. Porque haveria um tempo que ele não estaria mais ali. E era importante ele entender. Era importante que os discípulos entendessem de que o fato dele não estar mais ali corporalmente, isto não impediria eles de viverem coisas sobrenaturais grandes e profundas. Oh, glória! E Simão Pedro respondendo e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo: tu és Pedro, ou seja, tu és Petro, fragmento de rocha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha que saiu da tua boca, essa confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois o tempo foi passando, e aí que surge o momento que Jesus queria muito comer uma Páscoa com seus discípulos. Jesus sabia que o tempo dele já estava próximo nessa terra, e eu estou acelerando para a gente chegar onde a gente precisa. Ele sabia que o tempo dele era curto, que o tempo dele era fino nesta terra, e ele queria muito estar com os discípulos, queria muito celebrar a Páscoa com seus discípulos. E aí ele disse lá em Lucas: desejei muito comer essa Páscoa convosco, que não mais a comerei até que se cumpra o reino. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus vai ali, e ele faz coisas maravilhosas. Ele levanta da mesa, tira a veste de cima, pega uma bacia, abre uma toalha, começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo a respeito daquilo que ia acontecer com os discípulos. Ou seja, vocês viriam chamar vocês. O que significa? Significa o cumprimento da epístola de Paulo aos Romanos, aquilo que Paulo ia dizer aos Romanos, que é uma das epístolas
estruturas mais teológicas da igreja acerca da doutrina de salvação. Por quê? Porque Jesus levanta da mesa, tira a veste de cima, pega a bacia, a água e a toalha. Pedro não entendeu nada. E Jesus disse: o que faz tu não sabe tu agora, saberás depois. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Estava dizendo o seguinte: Pedro, você não está entendendo. Eu passei por lá, você veio atrás de mim, não veio? Os outros também vieram, não vieram? Então preste atenção, o Pai me enviou. Sabe por quê, Pedro, que o Pai me enviou? Era como se Jesus estivesse explicando para ele: o Pai me enviou para que todos aqueles que estivessem condenados fossem perdoados, para que todos aqueles que fossem perdoados fossem justificados, para que todos aqueles que fossem justificados fossem regenerados, e principalmente para todos aqueles que fossem regenerados fossem santificados, e num estágio mais alto, todos aqueles que foram regenerados, que estão sendo santificados um dia serão glorificados. Mas antes de tudo isso, haverá um mover de poder no meio de vocês. Pedro era aquele camarada que era inculcado com tudo. Pedro foi lá: Senhor, está só nós dois aqui. Aquela conversa tua deixou intrigado. Para onde que tu vais? Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, para onde eu vou, tu não pode ir agora, mas um dia você vai para lá. E aí ele fala: ao Espírito Santo fluindo no ministério de Jesus. Um dos nomes do Espírito Santo é Consolador, Paracleto. Olha que palavra. Eu não vos deixarei órfãos, mas olha, os deixarei o Consolador. Por que isso era importante? Era importante porque a lei, Paulo vai dizer em Romanos, que era o aio. O que era o aio? Era o tutor que trazia a criança até o momento de entregar na mão de quem pudesse adotar. E no Antigo Testamento ninguém podia adotar. É por isso que Abacuque orou lá no ano 607, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, e torna-a conhecida. O que Abacuque estava dizendo? Senhor, faça de novo, opera de novo o poder que foi operado pelo poder do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas principalmente faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Então o Senhor olha para Pedro e fala: Pedro, preste atenção, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai é muitas moradas, e que se não fosse assim eu não poderia, eu vou preparar lugar, e quando o lugar estiver preparado eu volto para buscá-lo. Jesus foi para aquele madeiro, Jesus morre, era quase 3 horas da tarde, ele vai dizer: Tetelestai, está consumado, eu te entrego o meu espírito. Jesus morre naquele madeiro, vai ser sepultado no túmulo de José de Arimateia. Mas ao terceiro dia, mulheres vão lá para fazer um trabalho, vai lá para betumar o corpo de Jesus, vai lá para levar especiarias para o corpo de Jesus. Mas já tem 2 varões ali, a pedra está removida, e 2 varões estão ali. Faz uma pergunta que treme a história, que treme o inferno, que agita os céus, que anda nas regiões celestiais: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Aleluia! 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 Eita glória! Sabe qual que é o problema, irmãos? Sabe por que é importante o Espírito Santo estar na nossa vida? Porque o terror, o pavor tomou conta daquelas pessoas que amavam a Jesus. E os discípulos a caminho de Emaús, numa tristeza terrível, numa coisa que dava dó, comentando as desgraças e as catástrofes que tinham acontecido em Jerusalém naquela semana, naquele final de semana. E este homem se coloca a andar com eles no caminho de Emaús, e este homem vai fazer uma pergunta despretensiosa: o que está acontecendo? O que vocês estão falando? E ele começa a falar coisas provocando a reação daqueles homens, e aqueles homens falam: parece que tu
e grotescas que aconteceram naquele lugar. E aí ele foi falando algumas coisas que vinha coadunando com aquilo que o Senhor Jesus ia falando para eles. Mas aí eles olharam para o homem compadecido, com dó dele. Olha, já está anoitecendo, já está anoitecendo, fica com a gente, vai embora não, vem comer com nós vamos dar uma comidinha. Mal sabia eles, quando ele chega, olha que coisa interessante, você vai ser convidado para comer com alguém, você vai logo botando a mão na mesa, pastor Zé de Paula, você vai logo colocando a mão no pão, mas ele coloca a mão no pão, e quando ele parte o pão, ele fala: opa, eu tenho dado graças ao batismo de Jesus, ao meu corpo que é entregue por nós. Eita, coisa maravilhosa, esse daí não sei quem é, vem aqui, sumiu, mas ele já tinha uma certeza, ele está vivo, e nessa noite eu estou te dizendo, ele está vivo, ele está vivo. Os discípulos não sabiam, nem faziam ideia de data ou de tempo, mas no 40º dia após a morte dele e a ressurreição, ele aparece na Galileia, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio dele e disse: a paz seja convosco. Imagina, você imaginou alguém que morreu? A paz seja convosco. Eles espantados, atemorizados, pensavam ter visto algum espírito. E ele lhes disse: porque estáis perturbados, e porque sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vedes minhas mãos, olha os cravos, a marca dos cravos, os meus pés, sou eu mesmo. Tocai e vedes coisas do Espírito, letra minúscula aqui, não tem carne nem osso, como vedes eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram de parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele tomou, comeu diante deles, e disse: não são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse o dia em que o Filho do Homem seria entregue ao mundo malfeitor? Está escrito, e se convinha que se cumprisse o que está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E aí é bonito. Então abriu-lhes o entendimento. Assim está escrito. E assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vós sois testemunhas. Bendito seja o teu nome, glorioso. Aí ele para. E agora vem algo que vai tremer o coração dos discípulos. Lembra quando eu falei para vocês que vocês fariam obras maiores que a minha? Pois bem, entenda. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ou seja, Jerusalém, permaneçais no centro da adoração. Irmãos, para receber o que vem do alto, você tem que estar na parte alta. Eles foram para o cenáculo. Ele aparece por 40 dias a cerca de 500 pessoas. E eu pergunto para você, onde é que estão os outros 180?
180 são aqueles que não acreditam, 180 são aqueles que não têm paciência para esperar, 180 são aqueles que não têm convicção, 180 são aqueles que não suportam a pressão, 180 são aqueles que não têm intimidade, 180 são aqueles que não sabem o poder de Deus para fazer, 180 são aqueles que já perderam a fé e a esperança, 180 são aqueles que são incrédulos, 180 são aqueles que são exatamente relapsos com a fé, 180 são aqueles que acham que algo se resume tão somente nas coisas dessa vida. Mas Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 que se eu esperasse em Jesus somente nas coisas dessa vida, seria eu o mais miserável dos homens, porque o cristianismo tem uma coisa interessante, que as maiores riquezas que a gente tem, e não que não seja riqueza estar aqui, mas as maiores riquezas que nós temos estão nos reservadas na glória. Por isso que Paulo fala, essa nossa leve e momentânea tribulação tem peso, mas peso de glória. E aconteceu que, abençoando-lhes, apartou deles e foi elevado ao céu. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que estavam todos. Deus de amor, de poder e de graça. Eu pergunto, não cessou o batismo no Espírito Santo? Cessou a ação maravilhosa do Espírito Santo? Vamos lá. Ação do Espírito Santo para a conversão. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. À luz da palavra de Deus, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra, por intermédio da palavra, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o coloca um selo de propriedade. Agora é propriedade minha, é meu, é minha. Amém, glória. E dentro da experiência, e agora ele lhe toma como o templo dele. Agora você é um templo do Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo. Olha só, aleluia. E quem é a habitação do Espírito Santo agora tem fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo tem amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão. Glória a Deus. Aleluia. Mas a grande experiência provocada pelo Espírito Santo na vida de quem é salvo é a capacitação sobrenatural advinda do derramamento do Espírito Santo. É a capacitação para trabalhar. É a capacitação para fazer coisas maravilhosas, coisas miraculosas, por intermédio do Espírito Santo. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eis que de repente, é tudo de repente, irmãos. Está tudo quietinho, está tudo parado. Está tudo quietinho, está tudo adverso. Está todo mundo preso, está tudo enroscado. Mas aí Paulo e Silas resolvem cantar um louvor ali. E quando eles começam a cantar, e quando eles começam a orar, o Espírito Santo entra naquele lugar e faz tremer a terra, abrir os cárceres de uma forma tremenda e miraculosa. Porque no de repente de Deus as coisas acontecem. No de repente a pedra é removida. No de repente o som como de um vento impetuoso. E de repente línguas como de fogo, repartidas como de fogo, porque é o fogo superior à água. É o fogo que se alastra. É o fogo que faz algo tremendo. É o fogo que contagia. É o fogo do pavio que fumega de uma forma tremenda. E eu te convido nesta noite, encha o teu ouvido com o diapasão do Espírito. Permita que o Santo Espírito renove o teu ser. Permita que o Espírito Santo faça de você uma tocha, que faça de você uma bomba nuclear humana. Nesta noite, que você tenha experiência real com o Espírito Santo para fazer coisas grandes e tremendas neste lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios para quê? A alegria tomou conta do cenáculo. Mas não era qualquer alegria.
Não era qualquer movimento, não era qualquer mover, mas era algo tremendo promovido pelo Espírito Santo. Lembra daquele Pedro que negou Jesus 3 vezes? Aquele Pedro não tem mais. Aquele Pedro agora é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo mete o pé na porta do Senado. Quem é cheio do Espírito Santo é intrépido para dizer para o mundo que o mundo está enganado. Porque a Bíblia vai dizer que eles vieram. Olha que interessante. Eles vieram de uma forma tremenda. E vieram ali querendo colocar em xeque aquilo que o Senhor tinha feito. Eles vieram para colocar em xeque aquilo que o Senhor estava fazendo. Olha que interessante. Eles disseram: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados, eles estão numa situação que eles não conseguem nem andar, estão fora de si. Mas aí Pedro cheio do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo para quê? Primeiro, para desvendar ao mundo algo que o mundo não pode entender, para desvendar ao mundo um mover sobrenatural que o mundo não pode sentir, não pode entender. Aqui Pedro sai com poder e autoridade, dizendo: aqui ninguém está bêbado, ninguém está embriagado, porque aqui ninguém se embriaga com vinho de a contenda. Mas aqui não é outra coisa senão o cumprimento da profecia do profeta Joel, que eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, que os vossos velhos e os vossos jovens terão visões e terão sonhos. Olha que coisa maravilhosa. É o Espírito descendo, não agora sobre medida, mas descendo em plenitude, descendo em plenitude. Aquele dia de Pentecoste não é mais o mesmo. Aquele dia de Pentecoste é diferente. Pedro vai pregar, e agora, diferentemente do Pedro que dizia: não sou eu, diferente do Pedro que dizia: não estava com ele, diferente do Pedro que dizia: não o conheço, este Pedro agora está dizendo: eu estou aqui para falar em nome de Jesus Cristo Nazareno, aqueles que vocês crucificaram, colocaram no sepulcro, aquele que é a pedra angular de esquina, aquele que é a rocha inabalável de Isaías 55, aquele que é igual ao Pai, é aquele que é Deus, que disse que antes que eu fosse dia eu sou, e não há quem possa escapar de minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Meu Deus. Pedro prega com poder, autoridade, ousadia, quase 3.000 almas. Depois ele vai na entrada do templo, na porta chamada Formosa, cheio do Espírito Santo. Para quê? Para promover libertação. Nós somos cheios do Espírito Santo para ser diferente da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, que Deus tinha sua vontade de vomitar ela de sua boca. Era morna por quê? Porque era tal qual a água da cidade, porque vinha água quente de Herápolis, água fria de Colosso, se encontrava ali nos dutos e ela se tornava morna. E aquilo que é quente pode promover terapia ocupacional, é algo terapeuta, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para o espírito, faz bem para a saúde. A água, quando é fria, ela provoca refrigério, ela provoca frescor. Mas a água de Laodiceia, ela era diferente. A água de Laodiceia era morna, e Deus não se agrada de água morna, mas Deus se agrada de quem é cheio do Espírito Santo, porque jovem cheio do Espírito Santo tem água gelada como refrigério para o jovem que está lá fora. Porque jovem cheio do Espírito Santo é cheio para provar e para promover cura, para promover cura da alma, cura do corpo. Tem poder e autoridade no nome de Jesus para impor as mãos sobre os enfermos, para fazer como Pedro e João naquele dia. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Mas aquele homem foi visto correndo, pulando no templo, e mais 5.000 almas se rendem ao nome do Senhor. Deus está em busca de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do mover do teu Espírito, para que possa promover coisas grandes e firmes que este mundo não sabe. Quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Quem é cheio do Espírito Santo nessa noite? Cheio do Espírito Santo, toca como esses meninos tocaram aqui nesta noite.
cheios do Espírito Santo, louvam como vocês louvaram aqui nesta noite. Cheios do Espírito Santo, chora como vocês choraram aqui nesta noite. Cheios do Espírito Santo, faz a diferença, pula, sapateia, faz tudo com ordem e decência, pelo mover do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de ousadia, uma palavra de intrepidez. Quem é cheio do Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Pedro entra na casa de Cornélio, cheio do Espírito Santo. Deus já tinha dado a mensagem para ele, e ele disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Começa a pregar. A Bíblia vai dizer que ele não terminou de pregar o esboço, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo toma a casa do semi-provélico Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo na casa de Cornélio. E eu quero nesta noite que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo para fazer a diferença na tua escola, para fazer a diferença na tua faculdade, para fazer a diferença no teu trabalho, para fazer a diferença entre os seus vizinhos, para fazer diferença no teu bairro, para fazer diferença onde quer que a planta dos teus pés pise. Ah, como o mundo está precisando de crentes cheios